Segundo a definição da física atômica, fóton é uma partícula de massa de repouso nula e carga elétrica nula. Sua energia é puramente cinética. O fóton se deslocaria, no vácuo, na velocidade da luz, compondo a sua natureza de partícula. Agora, vamos tentar traduzir estes conceitos, aparentemente complexos. Quando se diz que a massa de repouso do fóton é nula, subentende-se que o fóton somente existe, enquanto estiver em movimento contínuo e relativo. Quanto ao seu deslocamento no vácuo, surgem algumas dificuldades. Por exemplo, um fóton que fosse emitido pela estrela Sirius, neste exato momento, ficaria retido por 8,6 anos, dentro do seu cone de luz futuro. Como o futuro ainda não chegou, não temos como comprovar o seu deslocamento absoluto no vácuo. Isso explicaria o fato de o fóton ser uma partícula de massa de repouso nula, pois, para o nosso ponto de vista, ele nunca está parado. Quando pudéssemos medir a velocidade do fóton, já estaríamos de posse das informações que ele transporta. Isto é, a luz de Sirius já teria alcançado a Terra, e nos encontramos, agora, olhando de volta no tempo. O futuro já teria passado por cima do presente, acompanhando o espalhamento do fóton emitido por Sirius. A seta imaginária do tempo, que, como se sabe, sempre apontaria para o nosso futuro, sofre uma inversão aparente, passando a apontar para o nosso passado. Uma vez conhecendo a velocidade de 300 mil km por segundo, atribuída à luz por mensurações precisas, baseadas em alguma forma de rastreamento remoto, costumamos extrapolar esse dado para dentro do cone de luz futuro da estrela. É como se o futuro fosse tratado, por nós, como se fosse uma imagem inversa do nosso próprio passado. Isso nos leva a concluir que a luz de Sirius está chegando do passado da abóbada celeste, e não do futuro. No entanto, no caso da morte abrupta de Sirius, ela continuaria brilhando no céu por mais 8,6 anos. Um simples fóton carrega, consigo, todas as informações que o nosso cérebro necessita, para descrever a realidade física. No entanto, o fóton é apenas um meio de transporte de informações, que nos mostram o universo real tal como ele era em tempos remotos, e não em tempo real. O fóton não é, por si só, a própria realidade. Se a realidade física estivesse ligada também ao espaço, os dois não poderiam ser acessados diretamente. Isto é, o fóton se transformaria no mensageiro do espaço. Esse problema está relacionado ao princípio da incerteza. Em 1928, Bohr apresentou uma experiência com um microscópio, visando ilustrar o princípio da incerteza. Abre aspas. Considere uma medida feita para se determinar a localização instantânea de uma partícula, usando-se um microscópio. Em tal medida a partícula precisa ser iluminada, pois, afinal, são os quanta de luz ou os fótons espalhados pela partícula que o microscopista vê. Fecha aspas. Segundo Iceberg, o estado de coisas, descrito pelo princípio da incerteza, é um resultado direto da quantização. A quantização da radiação eletromagnética requer que pelo menos uma unidade de luz, um quantum, seja espalhado pela partícula, ou, então, que nenhuma luz seja espalhada. O fóton, ou quantum de luz espalhado, fornece a interação que deve existir entre o instrumento de medida e a partícula. Essa interação perturba a partícula, de forma incontornável e imprevisível. A descrição da física, para o princípio da incerteza, mostra que as partículas não podem ser avistadas diretamente.
A formação do quantum é um mistério insolúvel para nós, pois ela não demanda tempo mensurável. Para o ponto de vista do operador do sistema quântico, o fóton se apresenta pronto e em movimento contínuo, na forma da luz espalhada pela partícula. Essa luz contém todas as informações que necessitamos para interagir com a matéria. Quando se fala do nível quântico, do mundo dos átomos e das moléculas, existe uma incompatibilidade envolvendo as forças atuantes ali, em relação àquelas que se observa na escala astronômica. Essa incompatibilidade tem que ser aparente, pois o universo é o mesmo em todos os seus níveis. Isso tem estimulado os pesquisadores a tentar elaborar uma teoria unificadora. Newton considerava que todas as infinidades são iguais, o que ficou registrado numa carta enviada a Bentley. Toda e qualquer teoria que visa unificar as infinitudes só terá sucesso se levar em conta o ponto de vista do observador isolado. Isso fica evidente quando se percebe que tanto a estrutura atômica, como as galáxias distantes, dependem da mesma forma de rastreamento remoto dos fótons de luz. É o que nos mostra a experiência de Bohr com o microscópio, citada anteriormente. Por outro lado, quando você utilizasse um telescópio potente para observar a galáxia de Andrômeda, ainda precisaria contar com a luz espalhada na sua posição. Se a sua luz já não estivesse por aqui, a citada galáxia não poderia ser avistada na outra ponta do telescópio. Isto é, não seria relevante considerar o tempo e as distâncias percorridas anteriormente pelos fótons de luz. Quando se analisa a natureza atemporal do quantum de energia representado pelo fóton de luz, tem-se a impressão de que a luz teria ficado retida anteriormente, em algum lugar misterioso do espaço, que não se poderia acessar diretamente. Esse misterioso lugar ficaria totalmente encoberto quando a luz atingisse a partícula e se espalhasse. Antes disso, a partícula não poderia ser avistada. Esse aparente deslocamento espacial deixa, no nosso cérebro, a impressão de que a partícula é avistada sempre com atraso, e fora da sua verdadeira posição. Os físicos sugeriram que um elétron, de uma placa de metal, se demoraria para dar o seu salto quântico porque ficaria sugando energia da placa. No entanto, não se conseguiu medir nenhum intervalo de tempo entre o choque do quantum com o elétron e o espalhamento da luz. Para surpresa de todos, ambos aparecem simultaneamente. Como se pôde notar, o fóton espalhado é, simultaneamente, uma unidade de luz e de tempo, um quantum de energia de natureza puramente cinética. Todas as formas de energia que se pode medir são quantizadas, ou empacotadas na forma de um fóton. Assim, não poderia existir uma energia dita escura, pois, quando se pudesse medi-la, ela perderia essa condição. A quantização implodiria o tempo antes do espalhamento do fóton. Não custa lembrar que seria essa luz, depois de espalhada, que nos permitiria registrar, de forma excludente, a posição ou a velocidade da partícula iluminada. Torna-se impossível para o observador dimensionar o tempo antes do espalhamento do fóton. Não importaria se o módulo de tempo fosse mínimo na escala atômica ou tendesse ao infinito na escala astronômica. Como todos os eventos em curso na abóbada celeste, incluindo-se o próprio espaço, são descritos pela luz ou pela radiação cósmica, não se poderia desprezar o comportamento harmônico da luz. Ela atuaria de forma semelhante a uma mola. Quando fosse esticada, teríamos a primeira fase do movimento harmônico. A segunda fase seria a da sua contração.
Essas duas fases são excludentes entre si, pois, se você vê a mola se esticando, não pode vê-la se contraindo simultaneamente. De maneira arriscada, a comunidade científica tomou emprestado o comportamento da luz para definir o do próprio espaço. Isso tem uma explicação lógica. Se você precisa da luz para ver as estrelas, e a natureza dos fótons utilizados é puramente cinética, o comportamento da luz e o do espaço se fundem numa coisa só. É que o espaço teria sido desalojado, de forma não registrável, pela temporalidade da fase de quantização do fóton. Isto é, o espaço teria se achatado virtualmente sobre as suas duas dimensões originais. Sem tempo, não há movimento mensurável, e você, então, precisa aguardar pela chegada do fóton. Dito de outro modo, o fóton só poderia se movimentar depois da inversão no sentido da seta do tempo, junto a nós. Para o nosso ponto de vista, a luz parece estar substituindo o espaço, ou atuando como seu mensageiro. Quando espalhadas, as ondas de luz se apresentam como sendo contínuas, ignorando-se a fase do empacotamento do fóton. É que, devido à sua temporalidade, a fase de quantização não poderia ser aferida diretamente. Portanto, segundo os preceitos da física, o que não pode ser medido não existe. Pode-se perceber que a incerteza da posição ou da velocidade, relacionada à quantização do fóton, é que estaria sustentando o funcionamento da nossa memória. É muito difícil conceber que essa memória pudesse estar funcionando de forma descontínua, com a incerteza da posição ou da velocidade sendo gerenciada por um simples fóton de luz. Mas, é o que acontece.